hoje o nosso quadro é para você que vai viajar, está pensando em viajar. Tenha muito cuidado com problemas que podem surgir na viagem. Vamos falar dos seus direitos enquanto consumidor. Lucas Trevisan, viajar é muito bom, mas certamente quando o seu direito é respeitado. Problemas de atraso de viagem, bagagem perdida, hotel que deu problema, isso aí ninguém quer passar. Mas a gente vai trazer orientações, afinal, quando tem problema é importante saber os seus direitos, né? É muito importante, né, as pessoas ficarem atentas aos seus direitos. Imagine só, a pessoa programou, a família programou essa viagem há um ano, né? Vai levar as crianças, vai se divertir, vai descansar um pouco e de repente quando chega no aeroporto começam a aparecer os tais imprevistos, né, da companhia aérea muitas vezes e que acabam fazendo com que aquele sonho de viajar se torne um pesadelo para muitas famílias. Bom, a gente está aqui para ajudar você que vai viajar ou que está em viagem a conhecer os seus direitos, aqui no quadro Questão de Direito do Bom Dia Pará. Para isso eu vou conversar com Carlos Eduardo Rodrigues, advogado do consumidor, que vai falar para a gente quais são os casos mais comuns que acontecem nos aeroportos da vida, hein, doutor? Primeiro, a gente destaca que muitas companhias acabam atrasando os voos, cancelando, e aí vira aquele estresse nos saguões dos aeroportos. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Pará. Bom dia, Lucas. Obrigado pelo convite da Liberal. Sempre é um prazer estar aqui. Realmente, esse período de férias, junho, julho, janeiro, dezembro, janeiro, é um período realmente que movimenta bastante voos aqui no Brasil. E vez ou outra a gente se depara com situações em que o consumidor, na verdade somos consumidores, né? Os passageiros de companhias aéreas são consumidores. Acima de tudo, a gente tem uma legislação que protege eventuais problemas, tem as próprias resoluções da ANAC, da agência reguladora, que pode ser utilizada como uma ferramenta para que o consumidor consiga ser ressarcido de alguma forma desses prejuízos. E temos o Código de Defesa do Consumidor, que realmente ele abrange de forma mais contundente algum tipo de dano que o consumidor possa, enfim, sofrer nesse tipo de situação, como extravio de bagagem. Vocês falaram muito bem que cancelamentos de voos também é um imbróglio muito grande. A pessoa programa uma viagem há muito tempo, meses com a família, e acontece um cancelamento, até mesmo um extravio de bagagem, que a gente sabe que também é um desconforto muito grande. Vamos imaginar uma situação aqui que acontece muito nos aeroportos. A família está ali pronta para viajar, para embarcar todo mundo junto. Do nada aparece ali no painel uma mensagem que o voo foi cancelado, né? E que não há previsão para o próximo voo. Imagine só aquela família na expectativa. O que ele deve fazer, aquele responsável pela viagem, aquele pai de família, aquela mãe de família? Deve fazer o quê? Seguir direto para o balcão da companhia? Esse é o primeiro passo? O primeiro passo é realmente o contato com a companhia aérea. Nunca perder infelizmente a gente fica nervoso, mas nunca perder a calma nessas horas. A gente sabe que é uma situação difícil, uma situação complicada, procurar a companhia aérea para que seja resolvida a situação. Temos possibilidades, né? A companhia aérea deve oferecer, dependendo das horas em que o consumidor ficar parado no aeroporto esperando uma providência, a companhia aérea tem que oferecer um almoço, um jantar, e acima de 4 horas oferecer hospedagem ou relocação para o voo para um dia seguinte, né, junto com a hospedagem. Então, assim, existem algumas possibilidades que a companhia aérea tem que ofertar para o consumidor, e o consumidor, ele aceitando esse tipo de situação, não quer dizer que ele vai abrir mão de uma demanda judicial, né? O consumidor às vezes aceita o reparo no momento que a companhia vai oferecer algum tipo de auxílio, de ajuda. Mas isso não quer dizer que ele vai abrir mão de uma demanda judicial a fim de ser ressarcido pelos danos materiais e morais que sofreu naquele momento. Muito importante que o senhor falou, né? Além de tentar negociar ali e atrás dos direitos, né? No próprio balcão é necessário que a pessoa, se possível, também busque ajuda judicial, busque os caminhos da justiça. Márcio, você tem uma pergunta? Tenho sim a pergunta do professor Edmilson, que nos acompanha lá de Macapá, viu, Lucas? Ele quer saber qual é o tempo de validade de uma passagem marítima. Não consigo te ouvir, Márcio. Eu não sei se o entrevistado conseguiu ouvir o Márcio. Você conseguiu ouvir agora o Márcio? Então pode continuar. É o meu retorno que está com defeito, mas pode continuar. Vamos Márcio, seguir então. O professor Edmilson, que mora em Macapá, ele quer saber qual o tempo de validade de uma passagem marítima. Bom, é um pouquinho diferente, né, nas companhias aéreas, mas a prestação de serviço é a mesma.
É o mesmo consumidor que contratou um serviço de uma companhia marítima. Então, a validade, ela até o momento do embarque do passageiro. O passageiro embarcou, aí prestou-se o serviço, e se o serviço for coerente, for dentro do contrato, porque da feita que a gente compra, adquire um serviço, é feito um contrato. Então, aquela passagem, a validade dela até o momento do embarque. Da feita que não é realizado aquele embarque, das duas uma, ou o consumidor ele é relocado num novo trecho, né? E aí o consumidor tem que ir aceitando isso de bom tom, ou então ele tem a passagem ressarcida através de dinheiro mesmo. Tá? Com relação à questão marítima, não vejo muita diferença com relação à companhia aérea. A companhia aérea, existe uma regulação da ANAC que prevê valores, inclusive, em cima disso. Mas a marítima, ela segue o mesmo fluxo com o que diz respeito ao Código de Defesa do Consumidor. Indenização, né? A gente fala assim, vamos entrar na justiça porque eu preciso ver meus direitos, no que isso vai dar. Dependendo do caso, essa indenização ela pode ser um pouco maior ou menor. Em que casos, doutor, é mais comum indenizações que podem ser maiores via justiça quando aquele consumidor ele ganha na justiça depois dele ingressar e buscar por seus direitos? Realmente, a mensuração do dano vai depender muito do que é alegado no processo. Né? Cada caso é um caso, realmente. O juiz ele vai se deparar com a situação em que ele vai majorar qual foi o tipo de dano que o consumidor sofreu, qual foi o tamanho do dano. Tem várias situações, né? Situações em que o consumidor dorme no aeroporto, não tem sequer uma hospedagem, ou seja, ele pernoitou no chão do aeroporto. Inclusive eu fui vítima de uma situação dessa. Eu mesmo já ajuizei a ação, ingressei eu sozinho mesmo, sem advogado, eu mesmo ajuizei essa ação. Então, existem N situações, você perder um compromisso de cunho profissional em que você está aferindo bastante dinheiro, você deixa de aferir lucro, tendo em vista aquela reunião que foi desmarcada, uma reunião presencial no caso, né? Então a gente tem N situações, um aniversário de 15 anos, as minhas que fazem 15 anos, você perder um aniversário de 15 anos, ou seja, nunca mais vai ter outro aniversário de 15 anos. Então é uma chance única, você não vai voltar, não tem como voltar atrás. Então o juiz nessas horas, ele vai mensurar o dano sofrido pelo consumidor, que alegando no processo todo esse sofrimento que ele passou nessa situação. Doutor, tem algumas situações aqui que estão previstas, inclusive na resolução da ANAC, na resolução 41, atraso superior a 2 horas, né? Passou de 2 horas, o consumidor já pode ficar alerta, já pode procurar seus direitos. Aí tem a questão do cancelamento ou atraso, né, que a gente citou aqui, quando esse cancelamento é superior a 4 horas, ou se já houver estimativa desse atraso. Então, assim, tudo envolve as questões das pessoas saberem dos seus direitos. A gente conversava agora há pouco, muita gente não conhece os seus direitos, não sabe que pode ir ali no balcão já em busca de um ressarcimento, de uma justificativa, né? De uma indenização. A gente está aqui, na verdade, para esclarecer mesmo esse sentido, porque o consumidor não pode ficar tão vulnerável a tal ponto da companhia aérea fazer o que bem entender. Companhia marítima também, como foi alegado pelo telespectador, mas a resolução da ANAC, ela prevê alguns tipos de indenizações, alguns valores. Ficar mais de 2 horas esperando, é previsto pagar um voucher, no caso, se for na hora do almoço, é um almoço, for à noite é um jantar, né, para todos os passageiros, né, não é um caso só. Quem vai pedir, a pessoa tem que pedir, né? Então, assim, acima de 4 horas é possível realmente a remarcação da passagem com a hospedagem, mas isso, quem vai decidir isso aí é o consumidor. O consumidor é que ele vai entender, olha, isso aqui para mim faz sentido, isso aqui para mim não faz sentido. Então ele tem um leque de opções em que ele vai decidir o que é bom para ele. Extravio de bagagens, né? Quando a bagagem não vai junto ali com o consumidor, com o viajante, é um caso muito grave. O que pode ser feito em relação a esse caso? Bom, Lucas, esse caso é o seguinte, da feita que não tem a bagagem no destino final, não chegou a minha bagagem. Bom, o que acontece? Esse tipo de situação a gente tem que alertar a companhia aérea tem até 7 dias para que seja devolvido essa bagagem, e 21 dias se for em voo internacional. Doutor, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Bom Dia Pará. É isso aí, então, tá aí as informações, tudo no G1 Pará, se quiser rever essa entrevista e tirar as suas... Tá certo, Lucas, obrigado pelas informações.